a gente passou por um período de instabilidade, né? Subia e descia a moeda, inflação. Pô, se você perguntar pros seus pais, pros seus avós, como que era ir no mercado na época dos anos 90? Eles vão falar, pô, você ia no mercado de manhã, era um preço, à tarde era outro, à noite era outro. E, pô, você ia trabalhar, a passagem de um ônibus era um preço num dia, à noite era outro, no dia seguinte era outro. Era uma inflação desenfreada, né? E gerava um aumento de preços e por aí vai. A gente pode aprofundar isso depois, mas o ponto aqui o Estado brasileiro está criando uma moeda chamada Drex. E o Drex, não sei se você já ouviu falar, essa moeda é uma moeda que vai ser digital e o Estado vai ter total controle de tudo que você está fazendo. Muito mais avançado do que o Pix. Eu sei que o pessoal se assusta porque o pessoal falou, pô, agora a Receita Federal vai saber se eu transferir 5 mil reais, 15 mil reais na pessoa jurídica, né? Mas, cara, vai ser algo muito, muito pior. Porque o pessoal vai saber todas as suas movimentações. Imagine, cara, os caras saberem todos os tributos que você tem que pagar e não precisar mais fazer declaração de imposto de renda. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Vai chegar no ponto que o Estado vai falar, não, cara, você tem esse X tributo para pagar. Não precisa mais esperar o imposto de renda, fazer declaração. E aí você fala, pô, não vou pagar. Ah, tá bom, desconta da sua própria conta, que ele sabe, cara, só conta. Não precisa mais. Entendeu? E vai chegar nesse ponto. Por isso que a gente está vendo alguns movimentos de mercado, pô, o dólar está disparando, e o Bitcoin, que é a criptomoeda, ela justamente entra nesse princípio. O pessoal está comprando Bitcoin não porque é investimento, mas algo anti-Estado e algo para sustentar a alta regulamentação do Estado que vai ser agora. Entendeu? Então, é isso aí que foi o comentário. O Bitcoin vai ser a moeda, uma das moedas, digamos, anti-Estado nos anos futuros. Já é? Já é, né? Porque, olha, você compra Bitcoin hoje, você tem a questão da assinatura eletrônica, mas se você saca esses Bitcoin numa coisa chamada Cold Wallet, que traduzindo literalmente do inglês é uma carteira fria, é um pendrive. Você coloca no computador, coloca o Bitcoin, tira, e aí você tem que saber as suas 24 palavras, que é uma autenticação, e aí você pode transferir, você pode comprar, vender. E, pô, o Estado vai falar... Ah, você tem Bitcoin? Legal, dá ele pra mim. Eu falo, esqueci a senha. Já era. Não tem, tá perdido. Não tem como, não tem o que fazer. E isso é a nova tendência agora, cara. Mano, eu vou entrar num tópico polêmico aqui. Claro. Vamos entrar num tópico polêmico. Até gravei um vídeo sobre isso hoje. Quase agora, inclusive. Tava fazendo uma gravação aqui, parei pra fazer esse vídeo. E o seguinte... A gente tá vendo aí essa movimentação do Pix. Eu gravei um vídeo falando que, pô, pra mim, na minha cabeça, pode parecer teoria da conspiração, mas na minha cabeça o governo sempre teve acesso a tudo, tá ligado? Sempre teve, mano. Eu lembro que na época que surgiu Caralho, aquele bagulho que você vai no mercado, você coloca o CPF. Nota Fiscal Paulista. Nota Fiscal Paulista, lembra? Que surgiu a Nota Fiscal Paulista. Quem colocasse muitas notas ganhava um desconto, ganhava um retorno na fonte, beleza. Eu conheci pessoas que faziam coisa errada, que usavam o dinheiro da coisa errada no mercado e colocavam o CPF. A pessoa quase foi presa. Porque chegou uma hora que a Receita falou assim, peraí, você tá comprando tanto no mercado e você não tem declaração de renda? Você tá desempregado e gastando 10 mil no mercado? Opa. Peraí, pegou no CPF, ou seja, era rastreado. E aí outro ponto, eu vou começar a aprofundar aqui a teoria maluca. Por exemplo, a gente teve... Por muitos anos, pra você fazer qualquer transferência, tinha que fazer ou DOC ou TED. E os dois tinham taxa. Quando você tinha uma conta bancária com taxa mínima, você tinha que pagar pra fazer saque. Sim. Tá ligado? Hoje em dia, com o Pix, quem tomou prejuízo? Os bancos. Os bancos. Tá ligado? O governo fazer essa virada e mudar essa chave vai voltar a favorecer quem? Os bancos. Porque o banco deixou de receber taxa de TED, taxa de DOC, taxa de saque por conta do Pix, mano. Então, se você for parando pra pensar numa lógica, quem financia as campanhas milionárias dos políticos são os bancos. O banco tá tomando prejuízo com o Pix, então eu vou colocar os políticos pra trabalhar pra mim. Mudar a minha regra. Eu preciso voltar a receber. Tá ligado? Cara, aí você que é o cara das finanças, tô viajando muito ou faz sentido? Não, faz total sentido. E aí eu já entro aqui na parte dos bancos.
Mas assim, essa questão que estão falando agora de, pô, a Receita vai saber os 5 mil, cara, os caras já sabiam há um Sempre trilhão de souberam. anos. Só não tinha Sempre souberam, fiscalização. entendeu? Só que agora vai ser o que mais rigoroso. Por que vai ser mais rigoroso? Porque as leis do Brasil, né, elas têm alguns, digamos, alguns problemas. Então, por exemplo, a parte tributária do Brasil, cara, os caras falam que é um manicômio tributário, porque se você muda uma palavra em determinado produto da sua empresa, cara, às vezes já tributa já outra tributação. E normalmente, às vezes, é menor. Essa parte de elisão fiscal que eu estava comentando com você. E aí, cara, a questão da receita é que quando que a gente faz eleição fiscal, né? Tem a parte que, pô, se eu ia pagar um imposto de 20, agora eu tô pagando 8, o Estado tá perdendo 12, digamos assim. Então, essa manobra da Receita Federal é para fazer a fiscalização, mas mais aplicar, né, essas leis, digamos assim, para fazer o aumento da arrecadação. Então, se você pegar essa parte de sonegação fiscal do Brasil, é um mercado de quase R$500 bilhões que está passando desapercebido pelo governo. Então, os caras fazendo isso, né? Nossa, Os caras mano. olhando isso, cara, mano. Então, em vez de a gente ficar falando que a gente vai aumentar imposto, que isso causa na massa, que é o trabalhador, né, comum, tipo, Um barulho. nossa, a gente vai se revoltar, a gente vai pegar em arma, a gente vai brigar. Eu faço essa fiscalização mais rígida e pego esse mercado, essa fatia aí de quase R$500 bilhões que aí, pô, eu posso gastar, posso fazer o que eu quiser. Estou falando na visão do político. Na visão dos bancos, né? Não só bancos, cara. Sempre fez a questão de investimentos em campanhas presidenciais, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, cara, grandes empresas também. Porque muitas empresas, casa, usa o Estado para colocar uma lei para que ninguém chegue aos pés do império deles. Então, vou te dar um exemplo aqui, sem muito... Quando eu falo isso, o pessoal acha que eu sou louco. Não, é verdade. Por exemplo, se você pegar a Ambev e a Heineken, são duas empresas grandes do setor. Cara, se eu te falar que tem leis no Brasil que impede, por exemplo, eu e você fazer um investimento para criar uma cervejaria artesanal, para a gente meio que chegar aos pés dele, cara, tem 1 trilhão de lei que não me permite eu abrir uma cervejaria para competir com para eles. competir com eles. Então, ele se torna, tipo, exclusivo. Eles têm um monopólio. E eles tendo um monopólio... E cadê o livre mercado? E cadê o livre mercado? Que é uma farsa. Né? Não tem. Não tem. E aí, se, por exemplo, se você for, por exemplo, nas regiões de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, lá tem muito lugar artesanal. Às vezes, cara, eu tô falando aqui sem conhecimento, mas às vezes o empresário, ele tá fazendo um tipo de elisão fiscal para pegar um imposto, às vezes, menor, para ele não cair tanto nas costas dele, né? Às vezes ele tá usando um outro tipo de... Por exemplo, uma especificação diferente, mas não necessariamente cerveja, porque cerveja cai nessa regulamentação do Estado.